Sejam bem-vindos a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos trabalhar com outra técnica de seleção de atributos, que é chamado do Extra Tree Classifier, que na verdade é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Você pode usar ele para classificação, também pode ser aplicado para seleção de atributos. Nós já temos esse Google Colab salvo, lembrando que para você fazer edição ou alteração, você deve fazer uma cópia no Drive. Eu vou clicar em Edit, Clear All Outputs, para nós executarmos passo a passo. A ideia desse algoritmo são florestas de árvores para avaliar a importância dos atributos. Temos a documentação e aqui é importante salientar que tem um artigo bem interessante que fala sobre as diferenças do Random Forest e de Extra Tree Classifier. Sugiro que você faça a leitura desse artigo, que ele aborda um pouco das diferenças teóricas. Basicamente, o Extra Tree Classifier ele usa umas técnicas diferentes para fazer o split, a divisão dos dados, lá da ideia de árvores de decisão. Para algumas situações ele tem desempenho melhor e inclusive pode ser em torno de 3 vezes mais rápido do que um Random Forest. Passando para a etapa 1, importação das bibliotecas, nós vamos fazer a importação desse outro dataset do sklearn, que é o Fetch Olivet Faces, que é uma base de dados de reconhecimento facial. A ideia vai ser nós extrairmos quais são os pixels mais importantes. Vamos fazer a importação do Extra Trees Classifier, Train Test Split, Accuracy Score, Matplotlib e o NumPy. Executamos essa célula, as importações já foram feitas com sucesso. Agora vamos criar o dataset que recebe Fetch Olivet Faces. Ele vai fazer o download dessa base de dados. Depois que o download já está feito, nós podemos visualizar algumas imagens. plt.mathshow, aqui eu vou buscar a imagem 0, ou seja, a primeira imagem da base. Perceba que nós temos essa face. Se você colocar um outro número, por exemplo, 89, você tem outra face, 76, outra face. Vamos mudar para 112, temos outra face e assim por diante. Vamos visualizar qual é o tamanho dessa base de dados. Nós temos 400 imagens e é 64 por 64. Perceba que já é uma dimensão de imagens um pouco maior. Aqui você pode observar que vai do 0 até um pouquinho depois do 60. Então, quer dizer que para você ter a quantidade total de pixels que tem nessa imagem, você precisa multiplicar 64 por 64, que aqui nós já vamos fazer a criação dessa variável x, que aqui nós teremos os pixels. Quer dizer que nós teremos 400 registros, que são as imagens. Cada imagem tem 4.096 características, que essas características são efetivamente os pixels. Nós temos os targets, aqui eu vou colocar na variável y. Note que nós temos um número grande de classes. Por exemplo, esses valores zeros são imagens da primeira pessoa. Valores 1, segunda pessoa, terceira pessoa e assim por diante. É uma base de dados que não tem muitas faces por pessoa. Podemos observar que nós temos 10 imagens para cada uma das faces. Nós podemos verificar o len, o tamanho do NP Unique Y, que ele vai dizer quantas faces ou quantas classes que nós temos, que é igual a 40. Vamos fazer a divisão da base de dados entre treinamento e teste. E vamos primeiramente fazer a aplicação no modelo sem seleção de atributos. Perceba que eu vou usar o Extra Trees Classifier, faço o Fit Predictions 1 e calculamos o Accuracy Score. Note que nós temos um valor de 75% de acerto. Esse warning que está sendo mostrado está indicando que o valor default do N-Estimators vai mudar de 10 para 100 nas próximas versões, que aqui você pode colocar quantas árvores que você quer criar. Nesse caso, eu não passei nenhum parâmetro, então quer dizer que ele vai gerar 10 árvores. E nós temos
esse atributo chamado Feature Importances, que aqui ele vai mostrar qual é a importância de cada uma dessas características para a classificação. Quanto maior o valor, mais importante é a característica para a classificação. Aqui ele está colocando esses 3 pontinhos porque ele vai mostrar para as 4.096 características. E com isso você pode fazer um ranking dos melhores atributos com os maiores valores. Vamos agora para a etapa 4, que efetivamente vamos fazer a seleção. Eu crio Selection, que recebe Extra Trees Classifier, e faço o Fit no X e no Y. Aqui nós passamos toda a base de dados, que nós queremos verificar a importância das características para todos os atributos da base de dados inteira. Depois que nós tivermos esse valor, aí sim que nós vamos criar a outra base de dados. Perceba que o código que nós fizemos é o mesmo que foi feito anteriormente. Agora nós podemos jogar para essa variável Importances o Feature Importances, quer dizer que aqui dentro nós teremos esses valores que nós vimos acima. Se eu visualizar o tamanho do Importances, note que nós temos 4.096, que indica a quantidade de características. Vamos agora gerar um gráfico para ele indicar quais são as características mais importantes. Para isso, eu vou criar essa variável ImportanceGraph, que vai receber importances.reshape. Então, o que nós vamos fazer é mudar o formato desses dados. Ao invés de termos 4.096, nós só fizemos o reshape 64 por 64, que o gráfico ele é gerado no eixo X e no eixo Y. E agora nós vamos fazer o MathShow, passamos essa nova variável e perceba que o CMAP que nós vamos usar é o PLT-CM-HOT, que significa aqueles mapas de calor, que ele vai colocar os pontos vermelhos nas partes mais importantes, ou seja, aonde nós temos o vermelho quer dizer que são as características mais importantes. Se nós observarmos, ficam bem no contorno da face. Se você tentar olhar um pouquinho melhor essa imagem, você vai ver que alguns desses contornos eles formam a face. E é bem interessante essa visualização para você verificar se realmente as características mais importantes elas estão de acordo com o objeto que você quer fazer a identificação. E tendo essa variável Importances, que nós temos esses valores de importância, eu preciso selecionar quais são os valores mais importantes. Nesse caso, você também vai precisar definir um parâmetro. Eu coloquei esse valor de 0.001. Perceba que nós estamos fazendo um for para percorrer as importâncias. Se importâncias na posição i for maior ou igual a esse threshold que eu estou definindo, eu adiciono nessa variável indexes. Executamos. Vamos visualizar o resultado de indexes. Aqui nós temos a posição na imagem, quando a importância das características é maior do que esse threshold que você precisa definir. Com isso, vamos visualizar qual é o tamanho. 368 pixels dos 4.096 pixels total da imagem. Agora nós vamos criar a variável xNew, que vai receber o x, todas as linhas, e aqui eu vou passar somente os índices específicos. Aqui eu faço o reshape, para nós termos esse formato de 400 e 368, quantidade de imagens e quantidade de colunas. Então, agora nós temos a nova base de dados com as dimensões reduzidas. Antes nós tínhamos 400 por 4.096. Por fim, na etapa 5, vamos fazer a aplicação do modelo com seleção de atributos. Fazemos a nova divisão da base de dados entre treinamento e teste. Aqui eu estou criando novamente um Extra Trees Classifier. Então perceba que inicialmente nós construímos o modelo, buscamos as características principais ou as mais importantes. Tendo essas características principais, construímos uma nova base de dados e agora que nós vamos fazer as previsões. Aqui inclusive você pode usar qualquer outro algoritmo, não necessariamente poderia ser o Extra Trees Classifier. Fazemos o Fit, Predictions e o Accuracy Score.
executamos, temos o valor de 0,775. Antes nós tivemos o valor de 0,75. Então, quer dizer que, com isso, nós conseguimos melhorar em torno de 2% o acerto desse algoritmo usando essa técnica de seleção. Obrigado e até a próxima aula!